mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos na Igreja Cristã Antioquia, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, e estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre os dons ministeriais. Nós já temos falado, já começamos, fizemos uma introdução sobre o dom de apóstolo. Nós já aprendemos que são 5 ministérios e já começamos a falar, e hoje nós estaremos terminando o estudo sobre o dom do apostolado. Então a terceira parte, pode passar. Então está lá, os dons ministeriais, a lição de número 6, a terceira parte. Podemos continuar. Revisão. 1. Enfatizamos que o apostolado dos 12 tem uma conotação diferente em relação aos demais apóstolos do Novo Testamento. 2. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor para iniciar o trabalho da grande comissão. Apenas 12 foram convocados por Jesus. Pode ler? Então nós falamos que esses 12, os discípulos de Jesus, foram escolhidos pessoalmente pelo Senhor. E tem essa conotação, eles não podem ser substituídos. Pode ler então. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ok, então essa autoridade foi concedida também à igreja, ou seja, a mim e a você que está me ouvindo pela internet, né? Então o Senhor já concedeu esse poder extraordinário para que a igreja possa cumprir o ministério, a grande comissão aqui na terra, amém? Pode ir. Quem substituiu Judas Iscariotes? Pode passar. Pedro deixou claro os requisitos para ser apóstolo. 1. Ter convivido todo o tempo do ministério terreno de Cristo com o Senhor, desde o batismo de João até a ascensão. 2. Ter sido testemunha da morte e ressurreição de Cristo. Ok, vamos pensar nisso então. Os requisitos para ser apóstolo: primeiro, tinha que ter convivido com Jesus, andou com Jesus durante o período de ministério, comeu, né, andou, viu os milagres, né? Então foi necessário então que houvesse esse contato físico e ter sido testemunha não apenas da morte dele, mas também da ressurreição. Pode continuar, amém. Pedro toma a palavra e diz: Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou passar rapidinho, não vamos ler agora não. Aqui é quando Pedro, então, ele reúne, está reunido com os 120, né, lá no cenáculo. Então é momento de escolher uma outra pessoa para substituir o lugar de Judas Iscariotes, que havia se suicidado. Então eles reúnem e as condições, conforme nós temos no slide anterior, não podia ser qualquer um, tinha que ter sido alguém que andou com Jesus, que esteve convivendo durante todo o período do ministério de Jesus aqui na terra, que viu Jesus morrer e ressuscitou, né? Então a escolha ficou entre José e Matias. Pode passar, esse é o texto. O próximo slide. O escolhido foi Matias. Isso, vamos. Vejamos exemplos de apóstolos no Novo Testamento. Ok, então em relação aos 12 nós já falamos, né? Quem substituiu Judas foi Matias, mas não acabou aí. Nós vamos ver outros exemplos de apostolado no Novo Testamento. Nós vamos correr um pouquinho, porque tem outras coisas ainda que eu quero mostrar. Vamos. Apóstolos fora dos 12. Pode passar. Saulo e sua conversão. Pode passar. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, também um importante mestre do judaísmo. Ok, mas esse aqui não é o Saulo não, tá? Esse aqui é o Gamaliel, essa figura é o Gamaliel. O Saulo é aquele anterior que passou. Vamos. Paulo era intelectual, fariseu e perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição de Jerusalém, e sem carta de autoridade para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a ser perseguido.
de Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Ok, então quando acontece a conversão do apóstolo Paulo, você percebe ali as setinhas? Então isso é o que acontece quando a pessoa tem uma experiência com Jesus, né? Se ela está indo numa direção, quando ela tem uma revelação de que Jesus é o Filho de Deus, automaticamente a vida dela muda, ela passa a andar por outro caminho, né? Muda tudo na vida da pessoa, né? Então, quando a pessoa diz que aceitou Jesus, mas eu aceitei Jesus, e não houve mudança de caráter, não houve transformação de vida, né? Então você tem que questionar realmente se aquela vida realmente se converteu, até mesmo porque Jesus disse que pela árvore que a gente conhece os frutos, não é verdade? Então se a pessoa diz que se converte e não mudou, não tem caráter de Cristo, não tem frutos, então é porque ela só disse, mas no coração não mudou. Podemos passar. Um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Amém? Vamos ficar ligadinhos aqui no texto, porque essa aula hoje vai ser corrida. Então você fica prestando atenção que vai ser mais leitura. Pode ir? Não é para ler? Sim? Sim? Sim. Epístolas paulinas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, está faltando Tessalonicense, né? 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Ainda tem alguns estudiosos acham, né, pela estrutura, enfim, que a carta escrita aos Hebreus também foi escrita por Paulo, né? Vamos continuar. Além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Isso, vamos. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém. Glória a Deus. Que eu e você possamos terminar a nossa vida assim, né? Combati o bom combate. Eu estou aqui nessa terra, né? Somos o quê? Peregrinos. Já sairemos daqui, é a nossa esperança. Amém. Que você possa cumprir o ministério que o Senhor deu para você. Todos nós temos a nossa participação. Ninguém pode ficar fora do corpo de Cristo. Conforme nós aprendemos, todos os membros ligados, cada membro tem a sua função. Então não pense que você, mas eu já estou idoso, mas eu não tenho esse talento. Não, todos nós temos. E hoje nós vamos caminhar bem mais profundo, que nós temos algo precioso. Depois desse pequeno estudo, eu tenho certeza que vai mudar a sua mente em relação às coisas que são do alto. Vamos. O Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que haviam sido dados como dons à igreja. Paulo, Barnabé, Andrônico e Júnia. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes. Ok. Não vamos ler a referência não, porque senão não vou ter tempo de fazer o que eu pretendo. Aquele presente ali, né, que nós já aprendemos, que os dons ministeriais, também os dons espirituais, são presentes de Deus para a igreja. Né? Então os dons ministeriais foram concedidos para quê? Para que haja aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja de Cristo possa cumprir o seu ministério aqui na terra, para que haja edificação do corpo de Cristo, para que haja unidade na fé, não é isso? Para que o cristão possa chegar a alcançar o caráter de Cristo, seja parecido com Cristo. Então, se nós tivermos esses ministérios na igreja local, a igreja terá unidade, ela vai crescer, não é isso? E vai cumprir a vontade do Senhor aqui na terra. Pode passar. Apóstolo igual enviado, igual missionário. Ok, nós falamos logo no início, né, na aula anterior, que apóstolo quer dizer o quê? Enviado, né? Então vamos. Missões. Você leu ali? Pois é, vou ler agora. Missões, isso. Missões. A quem enviarei? Quem irá por nós? Então, é uma pergunta que Deus está fazendo hoje para a igreja. Quando eu falo igreja, irmãos, eu sempre digo, não é só no bairro de Copacabana. Igreja, a igreja de Cristo, comprada com preço de sangue, espalhada em todo o planeta. Nós temos que tirar os nossos olhos aqui do Brasil. A igreja de Jesus não é
quer abençoar o seu povo para que o Evangelho possa ser pregado em todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Amém? Pode passar. O apóstolo nos dias atuais. O trabalho apostólico é semelhante ao trabalho de um missionário, que ao chegar num país ou qualquer lugar onde o Evangelho não foi proclamado, ali ele exerce seu ministério apostólico. Pode passar. Temos sim um ministério apostólico desde Paulo até os dias de hoje. Vamos ler Efésios 4. Ministério, né? Um ministério apostólico desde Paulo até os dias de hoje. Claro que existe. Tanto é que tem lá Efésios 4:11, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres e doutores. Claro que existe. Pode ler. Efésios 4, de 7 a 16. O santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ok, nós já temos trabalhado com Efésios capítulo 4, né? Desde o momento que a gente diz que o Senhor concede dons aos homens, né? Então, justamente, você pode ler em casa novamente, capítulo 4, que já a gente vai estar dando continuidade aos próximos. Nós estamos falando de apóstolos, vem profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pode passar. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Exemplos. Pode passar. Exemplos: John Wesley, Moody, Hudson Taylor, irmão André e muitos outros. E muitos outros, né? Muitos outros. Nós colocamos apenas alguns, mas existem muitos missionários cujos nomes não são conhecidos. É claro que existe, não é isso? Mas Deus tem urgência e tem pressa, tem muita pressa para que outras pessoas possam dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas para que isso aconteça, né, é necessário que haja assim, uma busca, não apenas dos dons espirituais, dos dons ministeriais, principalmente relacionamento com o Senhor. Para que a pessoa diga: eis-me aqui, ela tem que ter comunhão com Deus. Amém? Vamos passar. Amém. Jesus chama os seus ministros. Jesus chama os seus ministros para uma grande missão, guiar o seu povo rumo à bela Sião. O apóstolo vai à frente levando a palavra do Senhor. Testemunha para muitos povos, apresenta a obra com amor. Ok. Uma palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, que pelo fato de nós morarmos no Brasil, o Brasil que é um país chamado assim cristão, né? Então a vida é tão corrida e por falta de informação a gente acha que todo o planeta é uma maravilha, todo mundo pode falar de Jesus, existem outras igrejas maravilhosas, né? E não é bem assim. A gente precisa cair literalmente na real. E é isso que eu estou preparando você para que você conheça o que acontece nesse planeta em relação ao Senhor Jesus. Literalmente, o mundo odeia o Evangelho, né? São poucos são as ovelhas, né, que estão prontas a ouvir a palavra, mas a maioria rejeita Jesus, né? Jesus é assim uma vergonha para o mundo.
E nós vamos constatar isso. Pode passar. E você? Gostaria de ser escolhido por Deus para ser um apóstolo? Então é hora para pensar nisso, né? Aí você diz assim, mas eu já estou tão idoso, eu já sou idosa, mas quantos e quantos jovens estão aí, às vezes não se colocam à disposição porque não tiveram essa revelação, porque não tiveram o ensino, porque acham que ser de Jesus é essa vidinha que a gente está vendo hoje, esse mundo gospel aqui no Brasil, que tudo é maravilha, é só cantar, e não é isso, a verdade espiritual não é assim. Jesus está às portas e Satanás está trabalhando, está levando as almas para o inferno, porque não há quem pregue o Evangelho. Então, quem sabe, você que está me ouvindo pela internet, quem sabe você já tem sentido no seu coração um chamado, né? Deus já tem falado com você, não é apenas alguém que está dizendo, mas Deus tem colocado essa convicção no seu coração. Você tem um chamado. Então, se você tem esse chamado, você está ouvindo, você tem que se preparar, você tem que buscar, você tem que correr atrás, porque em outros países é difícil, né? Então você precisa se envolver, buscar informações, como chegar até lá. Enfim, Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar, para que você possa cumprir o ministério que Deus tem para você. E se tem alguém aqui também que tem esse chamado, que tem sentido essa vontade, eu preciso evangelizar, eu preciso, já tem muita gente aqui no Brasil, muita gente. Nós vamos ver que tem lugares que nunca se ouviu falar de Jesus. Todo mundo quer vir para o Brasil, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, mas vamos caminhar mais um pouquinho, vamos lá. Fim. Missões. Ok, eu digo o fim dessa parte do estudo de apóstolos, que todo mundo já entendeu que apóstolo é aquele que é enviado, não é isso? É aquele que Deus envia para proclamar o Evangelho a povos, a lugares, pessoas que nunca ouviu falar de Jesus. Então ele planta um trabalho, ele abre a igreja, e o Senhor então concede os pastores para cuidar daquele rebanho, e ele sai em busca de outros lugares. Agora eu quero, quem sabe você pode estar lá dentro daquele carrinho, hein? Será? Você que está me ouvindo aí na internet? Quem sabe? Um dia você vai estar lá, indo para lá, onde Deus te mandar. Mas nós vamos agora passar para o outro slide. Amém. Nós estaremos falando, enquanto ele vai preparar, eu fiquei muito sensibilizada, eu sempre gostei muito, vou citar o nome do pastor Josué Irion, ele faz missões, e ele já deu 16 voltas no planeta, e ele vai para lugares que ninguém gosta de ir, né? Então, se nós entrarmos no Google e você colocar, eu quero saber o significado da janela 1040, nós vamos aprender o que é isso agora, poucas palavras, e você vai ter muito tempo, muita oportunidade de pesquisar isso. É só colocar no Google, janela 1040, você vai ter vários estudos que falam sobre esse assunto. E isso é muito bom, esse estudo, eu achei muito maravilhoso, que eu vou tirar os olhos da minha vida. Você vai tirar os olhos da sua vida, você vai dizer assim, puxa, eu sou feliz e não sabia. Estou reclamando de coisas ridículas, medíocres, quando as vidas, as almas estão morrendo sem nunca ter ouvido falar de Jesus, e eu aqui envolvida com os meus problemas, reclamando de coisas pequenas demais, já tenho a salvação em Cristo, e estou reclamando da minha vida, eu tenho uma cama, eu tenho comida, eu tenho liberdade no meu país, eu vou à igreja se eu quiser, eu tenho uma Bíblia vermelha se eu quiser, eu tenho uma Bíblia preta, se eu quiser, eu tenho uma rosa. Você pode tudo isso. Nós vamos conhecer povos e nações que nunca ouviram falar de Jesus. E antes de começar, eu ouvi em uma das pregações o pastor Josué Irion dizendo que quando ele estava nesses lugares, que eu já vou mostrar para você, que ele falou de Jesus, e a pessoa disse assim, Jesus? Não, nunca ouvimos falar desse nome. Nunca. Você tem noção? Hoje a gente dá um folheto evangelístico, todo mundo sabe que é de Deus. É de Deus. Jesus, a maioria aceita. Outros não, porque de Deus não quer. Mas tem pessoas que nunca ouviram falar. E Deus conta comigo, conta com você. Conta com você que é jovem, que está começando a vida, né? Então nós vamos falar justamente, você pode ler para mim?
favor, Liz. Janela 10/40. O que é a janela 10/40? O que é isso? Você tem todo o direito de não saber? Claro! Pouca gente sabe o que é janela 10/40. Janela você já pode imaginar, vamos supor um retângulo, é uma janela. Mas vamos ver o que significa. Vamos entender melhor. Pode passar? Janela 10/40. É para ler, Lúcia? Não dá para ler tudo não, mas eu quero mostrar para você ter logo uma noção, né? Esse retângulo, né? Esse espaço físico, esse espaço geográfico chama-se janela 10/40, porque fica a 10 graus do Equador, 40 graus. Então esse espaço aqui é composto de aproximadamente 64 países, 65 países, locais onde o Evangelho não é pregado, não pode, né? Toda essa multidão aqui, a religião oficial é islamismo, hinduísmo e budismo, nada de cristianismo. As crianças já nascem naquela doutrina e morrem naquela doutrina e são pessoas horríveis ou tremendamente pobres, né? Nós vamos ver, irmãos, da tristeza, da gente olha para a nossa vida, a gente só pensa na nossa vida e esquece que se nós não formos pregar, se você não for pregar, a igreja de Jesus espalhada em todo o planeta, se não fizer alguma coisa, essas vidas vão partir sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Então, dá para ler então, janela 10/40. Não, o que você conseguir ler, você pode ler. Não, aqui não dá para ler não, mas aqui... Dá para ler sim. Dá para ler? Dá para ler. Então tenta. Então vamos lá. Um grande desafio. Primeiro eu vou ler lá no cantinho, tá? Você quer que leia aqui o quadrado? Leia o que você conseguir. Tá. Então lá no cantinho. Há 24 mil povos no mundo, dos quais 8 mil precisam ser alcançados. Há 6.287 línguas no mundo e 4.500 delas não têm nenhuma parte da Bíblia traduzida. 85 mil morrem e a cada dia sem nunca terem ouvido de Cristo. Que massa. Eu acho que é só passar. Então, é um grande desafio para a igreja, missões, né? É um grande desafio para a igreja. Infelizmente, é um assunto que eu fico pensando que é um assunto que não é ensinado. Quantas igrejas que se tornaram impérios, que teriam condições de suprir, enviar missionários para esses lugares, mas não se fala desse assunto, né? Vamos passar. A janela 10/40 é uma faixa de terra que vai do oeste da África até a Ásia, subindo a partir da linha do Equador, fica entre os graus 10 e 40, formando um retângulo. Eu acho que a gente precisa ler de novo. Vamos repetir todos juntos para fixar. Então, o que é a janela 10/40? A janela 10/40 é uma faixa de terra que vai do oeste da África então, vamos até repetir. a Ásia. A África vai do oeste da África, vamos decorar pelo menos a localização. Do oeste da África até a Ásia. Até a Ásia. Subindo a partir da linha do Equador, fica entre os graus 10 e 40, formando um retângulo. Isso. Então é por isso que é chamada janela 10/40. Né? Então essa faixa de terra, né? Agora a gente pode mudar o slide, que ajuda a... Já é outro Cristão sobre perseguição e a janela 10/40. Então você imagina toda essa faixa de terra, irmãos, é muito sério. É muito sério, pena que a gente não pode trazer todos os vídeos. Tem um vídeo muito pequenininho de ver as crianças já que nascem, né, aprendendo sobre o hinduísmo, as pessoas dilacerando seus próprios corpos, porque o cristão, né, não tem o ensino da palavra, não é estimulado a ir, não se fala mais de missões, né? Então as pessoas estão partindo sem salvação, porque não há quem pregue o Evangelho. Né? Pode ver lá em cima, onde tem cristãos sobre perseguição e a janela 10/40. Se você conseguisse. 86% dos países com forte perseguição religiosa estão dentro ou próximo da janela 10/40. Isso, pode passar. Mais um pouquinho. A janela 10/40 e os povos menos evangelizados. Os 100 megapovos menos evangelizados. Pode passar o slide.
Na região vive o maior número de povos não evangelizados da Terra, cerca de 3,2 bilhões de pessoas em 62 países. A situação das mulheres na janela 10/40. Você imagina 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus? O mundo tem 7 bilhões. Pois é, só naquela faixa de terra que não conhece nada de Jesus, porque é proibido. 3 bilhões de pessoas. E a gente fica reclamando da vida, né? E a gente não manda uma oferta para missões. Existem muitos trabalhos sérios. Nós vamos falar já do irmão André, que nós conhecemos mais, porque a nossa igreja contribui com o trabalho de portas abertas. Existem muitos trabalhos sérios, mas deveria, pelo tanto de igrejas que nós conhecemos, que são riquíssimas, né? Deveriam enviar muitos missionários, que é o clamor de Deus, é o que queima no coração de Deus. Nós vamos chegar ao momento que você pode falar sobre isso, mostrar. Nós mandamos R$87 para o Iraque. Tem 130 mil cristãos fugindo para o norte do Iraque, porque ameaçados pelo Estado Islâmico. Isso. No Facebook a gente tem essas notícias bem atualizadas do Estado Islâmico, né? Inclusive teve um vídeo agora, recentemente, que foi retirado do YouTube, né? O pastor Silas Malafaia passou esse vídeo dos cristãos que estavam sendo executados por esse Estado Islâmico, né? Um Estado terrorista, cristãos, né? Cortando a cabeça, né? Decapitando a cabeça dos crentes, jogando no mar, e as crianças sendo mortas, e atirando assim todos os cristãos. E a gente olha para a nossa vida e reclama da vida, porque eu não tenho nada para fazer, eu não tenho ninguém para conversar, porque eu não tenho, enfim. Irmãos, isso é falta de conhecimento da palavra, do que está acontecendo nesse mundo, né? Crianças que são estupradas, mulheres de pastores diante do marido, e tantos absurdos que a gente fica pensando, meu Deus, onde é que eu estou vivendo? Eu estou no Brasil maravilhoso demais, que não vejo nada disso, não tem sangue rolando, não tem pessoas sendo torturadas. Oi? Por enquanto, né? Então é assim, né? Sem falar do mundo islâmico, enfim, das mulheres que não têm sua identidade, né? E tantas coisas terríveis que a gente esquece de tudo isso por falta de informação. Pode passar. É ali que estão algumas cidades com uma grande concentração urbana, como Tóquio, Japão, Calcutá, Índia, Bagdá, Iraque, Bangkok, Tailândia, entre outras. Ok, essas são as mais conhecidas, mas conforme eu falei, são mais de 65 países que estão naquela região chamada Janela 1040. Eu insisto com você puder, entre no Google e veja. Janela 1040. Você precisa conhecer muita coisa, tem muitos vídeos mostrando a realidade dos povos, das nações que estão partindo sem conhecer Jesus. Quando o Senhor Jesus, não sabe entrar, pede o neto para entrar, quem quer dizer? Quando o Senhor Jesus, Ele mesmo disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas como é que vai crer se nunca ouviu falar de Jesus? Não é isso? Então a igreja tem falhado, sim. Nós temos falhado. Vamos passar. De cada 10 pobres da terra, 8 estão nessa região. A cada hora, 10.700 crianças nascem e morrem sem escutar as boas novas nos países da janela 10/40. É triste isso, né, irmãos? Olha o pobrezinho da criança. E não é assim, poucas pessoas pobres, não. De 10, 8 são pobres. São fotos terríveis, que dá tristeza de ver o esqueleto, você vê todos os ossos, não tem comida. Né? Então nós aprendemos que a janela 1040 é da África até a Ásia, pegando uma média de 65 países que não se fala de Jesus. Vamos lá. Somente 8% dos missionários trabalham nesta região. É nessa faixa que se concentram os adeptos das 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, hinduísmo e budismo.
Então, são quantos missionários? A porcentagem de 8%. missionários que vão para esses lugares? 8%. Mas não pensa você que vai ficar no hotel 5 estrelas, né? Comendo do bom e do melhor. Não é assim. Não é assim. É muita perseguição. Como diz sempre, né? O pastor, o irmão André, você vai, mas não sabe se volta. Não garanto que você volte. Não garanto que volte. É bem possível que não volte, vá diretamente para o céu. Não é isso? Mas é debaixo de muita dor, de muito sofrimento, né? Mas o Espírito Santo também age com muito poder na vida daquele que se dispõe. Né? Temos experiências assim de ouvir falar, pastor, a gente está sempre contando. É pena que às vezes o nosso ouvido fica surdo. A gente ouve, mas não presta atenção. Né? Pois é, as revistinhas permanecem sempre ali em cima daquela mesa de portas abertas, né? Mas a gente se acostuma, né? Parece que não dá o devido valor, né? Quanto que eu poderia estar fazendo, né? Quanto você poderia estar fazendo em prol do reino de Deus? Se você não vai, às vezes é um folheto que a gente prepara e põe ali na mesa, mas as pessoas nem pegam o folheto para distribuir. A pessoa não aceita, mas não são todos que não aceitam. Muitos aceitam. Muitos aceitam. Eu entreguei na sexta-feira. É sexta-feira agora. Sexta. Hoje é domingo, sexta-feira agora. Lá na Tijuca, eu descobri vários pontos de ônibus, né? Então, em torno de 5 horas, 5, 6 horas, tem filas quilométricas. Pessoas que vão pegar o ônibus. E eu havia xerocado e fui para lá, não tive nem muito trabalho, quer dizer, tive trabalho sim, mas eu digo assim, as pessoas, quando elas estão caminhando para o metrô, elas nem param, porque elas estão sempre com pressa. Está todo mundo correndo, é uma coisa assim absurda. Então, não é o local ideal. Aos poucos a gente vai descobrindo, mas quando você para numa fila de ônibus, que o ônibus não chegou ainda, que a pessoa está obrigada, ela está parada ali, porque ela está esperando o ônibus, aí você só fica lá nos folhetinhos, ó. Aí você dá mais de 50 assim, a pessoa já põe a mão para receber o folheto. Né? Nós fizemos um folheto agora com os temas dos vídeos, né? Como encarar a ansiedade, esperança, como ressuscitam os mortos, o que é o arrebatamento da igreja, enfim, os temas, né, que estão colocados. Então a pessoa já estende a mão assim para pegar. E eu gastei assim, acho que uns 700 folhetos. Porque existem vários pontos finais, né, de ônibus. Então, locais assim que tinha três filas de 3 linhas diferentes. Então só ali eu gastei uns 250. Aí fui para o outro lado que também tinha outras linhas de ônibus, as pessoas estão paradas e todo mundo com o celular. Todo mundo ligadinho lá, conectado. Então, você não sabe qual é o coração que é a boa terra. Nós não sabemos. Então a gente tem que dar para todos. E ontem eu conheci uma pessoa que ela está com câncer. Ela teve câncer na mama e ela tirou a mama e depois, já tem 5 anos, agora está no fêmur. Ela estava muito debilitada, né? Muito debilitada, né? Muito ansiosa, e eu então falei, né? Falei para ela fazer uns vídeos, coisa e tal, e dei o papelzinho para ela, disse, assim que eu chegar em casa eu vou ouvir sobre a ansiedade, porque eu estou muito ansiosa. Então, irmãos, nós temos que pregar a palavra. Se você não pode ir lá para a janela 1040, né? Se você não pode ir, então faça alguma coisa aqui onde você está. As almas estão partindo sem salvação, né? A violência cada vez mais sem controle. As pessoas estão querendo morrer, se suicidar. Sabe por quê? Porque não tem esperança. A corrupção é grande demais. Não há mais a violência. As pessoas estão realmente desesperadas, achando que é melhor morrer. E nós temos a solução, a palavra de Deus. Então, as religiões nesses países, né, lá não tem crente, não tem cristianismo, não. É o Islã, é o budismo, é o hinduísmo,
que as pessoas pegam aquelas coisas para jogar nas costas assim. Eu tinha um vídeo onde as pessoas estão com as roupas brancas cheias de sangue, porque elas ficam se ferindo, porque não ouviu falar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ela nunca ouviu falar que é pelo sangue de Jesus que os nossos pecados são perdoados. Ela não teve esse privilégio. Ela não tem o nome escrito no livro da vida, como você, como eu, que fico reclamando da vida. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. E Deus está procurando alguém que se coloque à disposição. Vamos passar. Na maioria dos países dessa região, há falta de receptividade aos cristãos e, em especial, aos missionários que ali atuam. Porque não há permissão de pregar o Evangelho. É proibido. Por isso está lá, não para a cruz, não para Jesus, não para o cristianismo. Pode passar. Juventude missionária. A necessidade de missionários, líderes, pastores e escolas de treinamento para os poucos cristãos existentes. Então, quando as pessoas estão lá, alguns estão lá, por isso que o pastor André, o irmão André, o pastor Eugênio sempre fala que eles fazem até um preparatório para aqueles que querem ir. Se preparar para chegar lá e poder lançar a semente, lançar a palavra. E não é com liberdade, é tudo escondido. E você é perseguido, né? E quantas vezes torturado. Eu já ouvi a pregação algumas do pastor Josué Elion. Se você tiver a oportunidade de ver no YouTube, coloca lá, Josué Elion. E ele diz que muitas vezes cristãos que têm as unhas arrancadas com alicate. Você vai negar Jesus? Não? Então vai ter outra unha arrancada. Nós não sabemos o que é isso, porque nós não estamos vendo isso. Antigamente minha mãe dizia assim, como é que é? Deixa eu ver se eu vou lembrar o ditado. O coração... O que o coração isso. não vê. O que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente. O que os olhos não vê é um ditado verdadeiro. O que os olhos não vê, você não está vendo. Então você não sente, você não está vendo. Você está vendo o quê? Oh, gospel! Oh, glória a Deus! Aleluia! E vamos pular, e vamos pular, e vamos pular. E as almas estão indo para o inferno, né? E os crentes não têm visão. Por quê? Porque os pastores, a igreja, é responsável, porque não ensina sobre missões, não fala sobre missões, não é isso? Não incentiva. Vamos. Irmão André, Open Doors. Quer falar alguma coisa, pastor? Meu irmão André, é agora o momento. Sim, então a nossa igreja contribui com o Ministério de Portas Abertas, né? Nós temos várias revistas, temos trazido essas notícias, coisas que acontecem, né? Dia a dia, após dia, nesses países onde a igreja é perseguida. Então nós temos esse conhecimento, mas ainda é muito pouco. Precisamos divulgar esse trabalho. Você precisa entrar no YouTube e ver Janela 1040, aprender sobre isso, e o Espírito Santo, quem sabe, você que é jovem, vai te queimar seu coração, vai dizer, olha, você vai ser um apóstolo, né? Você vai ser um enviado. Porque hoje também, irmãos, vamos abrir um parênteses aqui, que é muito comum hoje, na mídia, pessoas que dizem, eu sou apóstolo. Sou apóstolo, dizer uma coisa, agora ser chamado de Deus é outra coisa. Não é verdade? Que o apóstolo tem que ter sinais, né? Ele precisa ter sido enviado pelo Senhor. Dizer, eu sou... Quem diz que é Deus. Quem dá o ministério é Deus. Jesus que concede o dom de apostolado a alguém, e a igreja então reconhece o dom que foi dado primeiramente pelo Senhor. Então muitos dizem que são apóstolos, mas não são, porque o verdadeiro apóstolo ele é enviado, ele leva a palavra, ele é capacitado pelo Senhor. Amém? Vamos passar. Os crentes precisam ser despertados do sono espiritual profundo para uma vida de compromisso com Deus, evangelizar, adorar, orar, buscar a Deus. Jovens, é hora de despertar. Amém?
Quantas igrejas enormes no Rio de Janeiro, no Brasil, assim, multidões de jovens, muitos jovens, né? Quem sabe Deus está falando com você em casa, em qualquer lugar que você está vendo pela internet, né? Procure ler sobre esse assunto. Deus está procurando missionários, né? Aqui no Rio de Janeiro já tem muitos, no Brasil já tem muitos, nos Estados Unidos tem muitos. Vai lá para a janela 1040, né? Aí você diz assim: por que você não vai? Por que você não vai? Nós temos falado sempre, né? Ou você vai, ou você pode orar, você pode contribuir, ou você pode ir. Se você acha que ele já está idoso, eu acho que eu não tenho mais condição de encarar um negócio desse. Mas tem muita gente jovem que está cheia de vigor, né? Então é com você que Deus quer contar, com a sua energia, com o seu talento, com a sua disposição, com o seu vigor. Gaste a sua vida, né? Para o Senhor Jesus, para ganhar muitas almas para o Senhor. Então é hora de despertar de quê, irmãos? Do sono. Do sono espiritual. A igreja está dormindo porque falta o conhecimento também dessas coisas que acontecem na janela 1040. E não somente lá, né? Tem muitos lugares ainda que não se prega, nunca se pregou o evangelho, né? Agora, você vai, mas você pode pagar com a sua própria vida, mas você vai receber a recompensa do Senhor. Galardão o Senhor vai te dar, amém? Amém. Glória a Deus, vamos lá. Missões: indo, orando ou contribuindo. Mateus 28, 16, 20. É para ler? Ok, não. Então, você não vai, às vezes, não vai, né? Às vezes também não ora. Mas depois desse vídeo, eu tenho certeza, depois desse pequeno meditação, esse estudo, você não vai esquecer mais. Eu espero que não esqueça. Então você vai orar, vai contribuir ou vai indo, né? Mas se você não vai, você pode contribuir, né? Nós temos sempre falado sobre isso. É um pouquinho, mas é um pouquinho seu, e a gente junta, o pastor Eugênio manda uma oferta mensal para Portas Abertas, que tem feito esse trabalho glorioso, né? Então vai receber o galardão lá no céu. O irmão André vai receber o galardão lá no Senhor, que vai dar para ele. A recompensa quem dá é o Senhor. Agora faça pelo menos o mínimo, é contribuir e orar. Amém? Amém. Quer falar, pastor? Nós recebemos, essas semanas, mandamos R$87 para Portas Abertas. Há 130 mil cristãos que vivem como refugiados no norte do Iraque, fugindo das ameaças terroristas de sua cidade natal. Chegaram à região com um pouco mais que a roupa do povo. Esse irmão tem sido assistido por igrejas e evangelizações locais que recebem apoio de Portas Abertas. No entanto, até quando poderemos ver assim? Aqui tem fotos de lugares ocupados por esses refugiados. 130 mil no Iraque. Todas as vezes que há uma perseguição na Síria, no Egito, o irmão André pede oferta e nós mandamos. O irmão André foi levantado por Deus em 1955 para levar Bíblias dentro do Fusquinha contrabandeando. Se você não ouviu falar, entra no site da Missão Portas Abertas, você vai contar a história desse homem de Deus. Ele apoia 50 países perseguidos islâmicos. E há pouco tempo eu contei aqui na igreja que ele perguntaram onde é que está o irmão André. Ele voltou de uma viagem há 80 e poucos anos e ele estava cuidando do jardim da casa dele, e ele pegou uma estafa e caiu desmaiado. E a mulher voltou de uma saída que ela deu, ela voltou para casa, encontrou ele desmaiado, levou para o CTI. Nesse CTI ele disse, irmão André, que ele teve o Senhor Jesus falou 7 coisas com ele, no CTI. E ele só contou uma, que fala exatamente isso. Ele disse que Jesus falou com ele, irmão André, o Senhor Jesus falou, irmão André, ele falou com ele, eu estou me revelando aos muçulmanos, aos islâmicos, através de sonhos e visões, porque o meu povo do Ocidente, do Ocidente não está cumprindo o meu ID, Mateus 28, ID, fazer discípulos das nações. Nós estamos com medo de ser mortos. Mas o irmão André foi levantado para assistir as pessoas, para eles continuarem no seu país evangelizando. Desde 1955, o povo evangélico não conhece o irmão André, é um trabalho tremendo. 50 países que ele apoia, entra no site da Portas Abertas, contribua, ore, é um trabalho que tem credibilidade, maravilhoso, que eu apoio desde que eu era solteiro. E agora, estando na frente do ministério, nós temos apoiado. Então, aqui, lugares que as famílias estão habitando, igrejas,
lá no Iraque. Aqui, ó, ele mandou essa semana, né? Os Estados Islâmicos, eles escrevem na porta da casa dos cristãos assim, nazarenos, bota uma letra N em árabe, quer dizer nazarenos, são os crentes, são chamados de nazarenos no Iraque. Depois eles vão, trocam o pincel, escreve N por armas, sob a mira de revólveres e metralhadoras. Milhares de cristãos receberam a proposta de se converter ao islamismo para ou enfrentar a espada. Poucos aceitaram essas opções. A única alternativa restou foi fugir para o norte do Iraque, onde eles estão. 130 mil evangélicos estão no norte do Iraque, porque o Estado Islâmico botou a arma na cara dele: ou você se converte ao islamismo, tu vai morrer. Ou ele morre, ou ele vai para o norte do Iraque, e estão assim jogados daqui para lá. Esse é o trabalho tremendo de Porta da Terra. Ok, vamos continuar? Pode passar. Há poucos obreiros atuando nos países devido à política de restrições quanto à entrada de missionários. Dá para ler a figura? A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Pode passar. A necessidade de tradução da Bíblia é grande. Os crentes sofrem perseguição e correm risco de morte. Portas abertas, servindo cristãos perseguidos. Pode passar. A saúde e proteção dos missionários é uma necessidade constante na região chamada de Janela 10/40, batalha espiritual. Eu creio, irmãos, que depois desse entendimento, desse conhecimento, nós vamos passar a orar mais pelos missionários, pelos pastores, por aqueles que estão, no campo, Batalha. É uma batalha espiritual. Então nós precisamos, a gente tem que tirar os nossos olhos. Você está lá na sua casa, na sua cama gostosa, já tomou o seu banho, já teve um jantar gostoso, você comeu o que você quis, não é isso? Você comeu a sua sobremesa, você teve contato com a sua família, agora você vai deitar. E os nossos irmãos em Cristo, muitos estão sendo torturados naquele momento, muitos não têm o que comer, não têm o que beber, né? Então, que esse estudo sirva assim para a gente despertar e saber que hoje, agora, nesse momento, muitos dos missionários estão padecendo perseguição por amor ao Senhor Jesus. E por muito pouco a gente às vezes negligencia, a vida espiritual, ou já quer esfria logo, ou já não vou à igreja porque já me aborreci, ou porque me entristeci, ou porque já não lê a palavra, Então nós estamos numa outra realidade, Não é assim que funciona, não. Os céus são alcançados com muito esforço, E muitos estão pagando com a sua própria vida para que outros possam conhecer a palavra de Deus. Vamos continuar. Ô irmão, lá não entra televisão nem rádio, não. Imagina. Tem entrado. Imagina. Alguns, o André tem contado que alguns países. Mas no mundo islâmico não tem essa possibilidade. Não, entra ou não entra? Existem alguns casos que têm entrado. Mas a maioria não tem, claro que não tem. A religião oficial é o budista, é o budismo, o islamismo, o hinduísmo, não tem. Não tem. Não tem. O pastor José Leão disse: Jesus? Nunca ouvimos falar esse nome? Mas é claro, mas não pode penetrar com uma. Mas não pode, não não pode, liberdade. Hein? Lá em Cuba, por exemplo, você não pode ver a internet, você não pode comunicar com o mundo aqui fora. Então eu estou repetindo aqui um gráfico. Oi? Não tem nem televisão nas casas. E quando tem, o povo lá do. Eles não deixam liberdade. Não tem liberdade religiosa. Então eu coloquei mais um gráfico para você visualizar, para você entender bem o que é a janela 10/40. Eu acho que já deu para ter uma noção, Porque lá da África até a Ásia, a partir do Equador, 10 graus, 40 graus. Então é um retângulo, por isso que chama uma janela, porque parece uma janela. Parece um janelão. Então são todos esses países aqui que o Evangelho não entra, E quando vai algum missionário, vai, mas é bem provável que não volte, Mas o Senhor está agindo, Agora é necessário obreiros, é necessário que se coloquem à disposição, não é isso?
Podemos ir. Mas ele virou. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Amém. Quem é que disse isso? Jesus. Quem é que disse essas palavras? Jesus. Jesus disse: eis que cedo vem. Quando ele vier, ele traz os galardões, nós vamos ser arrebatados, receberemos então, lá no tribunal de Cristo, os galardões, são as recompensas, né? É aquele que ganha almas, sábio não é isso? E receberá então os galardões. Amém. E a coroa também, pode passar, vamos terminar. Tríplice forma para obedecer o ide de Cristo, indo, Atos 13:2, Mateus 4:9, ide, intercedendo, Atos 12:5-12, contribuindo, Lucas 8:3. Ok, então você pode ir, você pode orar, não é isso? Interceder, e você pode contribuir. Quantas pessoas, você que está me ouvindo pela internet, quantas vidas têm recursos financeiros e se gastam em tanta futilidade, né? Trocando de carro, é viagens internacionais, mas não parou para pensar, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de ensino. E hoje você está tendo a oportunidade de ouvir. Você pode ofertar diretamente para portas abertas, você não precisa ter nenhum contato com a nossa igreja. Olha que maravilhoso, você pode contribuir com missões. Um exemplo é portas abertas, conforme o pastor já falou, entra lá no site Portas Abertas, missões, procure se informar, faça a sua parte. Você não pode ir, mas você pode contribuir, faça alguma coisa pelo reino de Deus, amém? Vamos lá. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Então, finalmente, o que Deus quer ouvir, né? De mim, de você, eis-me aqui, Senhor. Conta com a minha vida, Jesus. Pode preparar o outro? Então, eu vou passar rapidamente, 3 minutos, é um pequeno vídeo, nosso horário já está chegando lá no limite, mas só para você ter assim uma noçãozinha, pode colocar, sobre isso tudo que nós falamos, né? Em alguns países, de que maneira o Evangelho ainda não entrou. Pode passar, janela 1040. Pode aumentar. É um grupo de povos não alcançados que vivem na janela 1040, que é uma janela retangular, que se estende desde o ocidente da África até o ocidente, oeste da Ásia, que são os 10 graus e 40 graus, 10 e 40 na linha do Equador. Essa janela 10 e 40 está constituída das 64 nações mais perdidas, mais necessitadas da face da terra. Essa janela 1040 nos graus, 1040 ao norte do Equador, do ocidente da África ao oeste da Ásia, ele compreende mais da metade do mundo. Lá estão 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Nunca. Para que você possa ter ideia, se nós fôssemos citar todos os países da janela 1040, nós não teríamos tempo para citar todos os países da janela 1040. Muito bem, nessa manhã, quando eu irei falar sobre os povos não alcançados, se vamos citar todos os povos não alcançados, levaremos muito tempo para falar sobre a sua cultura, sobre a sua língua, sobre os seus dialetos e os seus costumes. Para que você tenha uma ideia clara, somente uma introdução, a razão que a janela 1040 é um desafio para a igreja, ela faz parte de 1/3 da superfície da terra e 2/3 da população de todo o mundo está ali. Para que você tenha ideia, China há 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Em Índia há 1 bilhão de pessoas. Somente a China e a Índia tem 2 bilhões de pessoas. O que resta dos 300 milhões ou 400 milhões dos povos não alcançados que fazem parte da janela 1040, muitos deles ainda são inalcançáveis com o Evangelho. Há nações que uma porcentagem tão pequena tem ouvido o Evangelho como Índia, somente 2%, ou como Japão, 0,9%, não chega nem a 1%. Trata-se da população mais necessitada do Evangelho, 97%
dos 3 bilhões de pessoas vivem nas 64 países, uns de 55 ou 64 países menos evangelizados do mundo vivem na janela 1040. É o maior desafio para a igreja, é o maior desafio para os missionários, é o maior desafio para a liderança mundial da igreja, enviar missionários à janela 1040. Isso constitui o nosso coração, o nosso querer, o nosso sentimento, que nos leva a encarar o desafio daqueles não alcançados. Uma das grandes razões que a janela 1040 é um grande desafio, porque a maioria dos pobres estão lá. De cada 10 pessoas mais pobres, 9 estão lá, onde possui uma renda per capita da produção nacional do peso bruto, que é como os Estados Unidos da América e US, $500 por pessoa ao ano. Todas essas pessoas vivem na janela 1040, que constitui ao ano de $350 a $500 por ano. É o seu trabalho, não é por mês. A maioria dos pobres estão lá. Nós temos viajado intensivamente o que é nos últimos anos, através da janela 1040, seja desde o leste europeu, ou seja do outro lado da Ásia. Você vai encontrar as maiores necessidades de povos que jamais têm ouvido o nome de Jesus. Você vai a Papua Nova Guiné e você deve começar a pregar de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos, porque eles não têm ideia de Deus, eles não têm ideia de Jesus, eles não têm ideia de salvação, eles não têm ideia da regeneração, nada. É incrível, pelo menos na América Latina há uma ideia do que é Deus, o que é Jesus, o que é redenção através do catolicismo. Mas você vai a nações que nunca ouviram o Evangelho, você ficará estupefato por entender e por saber que na janela 1040 é o maior desafio da igreja, onde estão a maioria de quase 2 bilhões, 2 ou 2, como é que se diz? 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Mais da metade da população vive na pobreza. Mais da metade da população do mundo ainda não tem ouvido o nome de Jesus. E somente 8% de todos os missionários estão na janela 1040. 8% somente. Para que tenha ideia, 92% de todos os missionários do mundo estão fora da janela 1040. São missionários que constituem os países europeus, e a maioria, 60% deles, estão nos países africanos. Mas a janela 1040, somente 8% de todos os missionários do mundo estão na janela 1040, porque é o maior desafio que constitui para a igreja a janela 1040. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso chamado em irmos fazer missões? John Wesley dizia que a única incumbência aqui na terra é pregar o Evangelho, e o Evangelho santo do Senhor Jesus. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa responsabilidade? Nós estamos trabalhando e fazendo o trabalho de milhares daqueles que não querem fazer. Estamos cansados, viajando constantemente, como hoje, vamos dormir 15 para 6 da manhã. Estamos trabalhando constantemente, pegando aviões e dando volta ao redor do mundo todos os anos, porque estamos cumprindo ou estamos fazendo o trabalho daqueles que não querem fazer. Então nós temos que pagar o preço. Então devemos compartilhar este peso que há no nosso coração. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1 e versículo 8. Vamos ter uma ideia clara do que é a necessidade e o propósito de missões na janela 1040. Diz a Escritura: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. A Escritura é clara. Aqui é 4 povos diferentes. Há quatro que podemos dizer plataformas diferentes do evangelismo mundial. Sereis testemunhas em Jerusalém. É aquele missionário local, ele está na sua cidade, ele está no seu povo, ele está no seu trabalho, ele está na sua escola.
Mas aquele que está na Judeia e Samaria eram povos dentro da própria nação de Israel, que há povos não alcançados. Será quase a mesma coisa que iremos ministrar amanhã, o que é que são parte da janela 1040, outras línguas, outros idiomas, e até os confins da terra, que ultrapassa a sua nação, que ultrapassa dos seus limites, de sua fronteira, e você vai ao outro lado do planeta para pregar o Evangelho. Para que você tenha a ideia da necessidade da janela 1040, por exemplo, Israel é impenetrável o evangelismo público. Você é impossível pregar publicamente no estádio ou distribuir folhetos em Israel, ele não permite. Ela só permite dentro dos templos. Por exemplo, algum tempo atrás, um missionário judeu-americano das Assembleias de Deus estava evangelizando nas ruas. E ele começou a trabalhar com um rapaz jovem, árabe. Ele começou a trabalhar com esse jovem, e esse jovem árabe, de 15, 16 anos, se converteu a Jesus. Veja o desafio da igreja. Esse rapaz que se converteu a Jesus era filho de um sheikh, de um líder religioso vida muçulmana da comunidade em Tel Aviv. O missionário americano das Assembleias de Deus não tinha nem ideia quem ele havia alcançado para Jesus. Ok, irmãos, esse foi apenas uma introdução. Na realidade, não era esse vídeo que eu ia colocar, porque esse é muito longo. Então nós vamos colocar, pelo menos você já viu um pedacinho, você coloca lá no YouTube, janela 1040, Josué Leon, você vai dar continuidade a esse vídeo na sua casa. Nós vamos colocar um agora de 3 minutos, porque a gente não vai ter tempo de assistir esse todo. Pode colocar. É esse aqui que nós iríamos colocar, né? Ok. Só enquanto eu agir, subindo toda obsessão, chega de olhar pra mim.
Só olhar pra mim é força do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim é força do amor. Amém. Glória a Deus. Irmão, vamos ficar de pé. Vamos orar. Pode, rapidamente. Pode vir. Tá filmando, irmão. Vem. Glória a Deus. Então vamos orar. Vamos orar então. Você não se esqueça dessa palavra. Que você não deixe nunca mais de orar por aquele que está lá no campo. Que ninguém saia do lugar agora. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.